Lento, nos acalmando, respirando lentamente, acalmando o nosso coração, a nossa mente. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, e agradecer a espiritualidade amiga, nossos irmãos do pasto, ao nosso querido irmão Rodolfo, aos nossos mentores individuais, o mentor da nossa turma, já estão aqui presentes para estar conosco em mais uma aula, nessa nossa jornada, na caminhada da reforma íntima, e que sejamos sempre agraciados em sabedoria, discernimento, para que possamos trilhar cada um o seu caminho. Com os nossos pensamentos em nosso Mestre Jesus, vamos pedir para que os nossos irmãos façam a varredura necessária, para que o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual fique em plena harmonia, para podermos receber esse passe. Os nossos irmãos já estão para cada um de nós, próximos a cada um de nós, para que sintamos essa harmonia, para que possamos estar sempre com esse elo, com o Pai Maior e com a nossa espiritualidade amiga e superior, para que juntos possamos trilhar nessa nossa jornada, para que possamos receber esse passe que vai nos harmonizar, nos fortalecer, nos curar dos nossos males, com os nossos pensamentos voltados para o bem, para o amor, para o respeito ao próximo. Possamos sentir o passe, esse passe curativo, esse passe de luz, que nos ajuda a nos fortalecer a todos os dias, para que tenhamos mais forças, para que a sabedoria nos envolva, para que possamos resolver tudo aquilo que está no nosso propósito dessa semana. Para que eles juntam conosco, nos ajude sempre nessa caminhada. Possamos ser curados dos nossos males, sejamos e tenhamos as nossas dores amenizadas, sentindo esse bálsamo, cada um de nós, para que assim possamos estar melhores do que adentramos aqui hoje. Vamos agradecer os nossos irmãos que estão nesse momento terminando o passo, nos abençoando, nos protegendo, nos intuindo e cuidando de cada um de nós da melhor forma possível. Muito obrigada aos irmãos. Cada um de nós sejamos sempre gratos por essa espiritualidade maior. Que assim seja, graças a Deus. Tenhamos uma boa semana. Amém, Jesus.
Nossa ajudante do dia é a Daniela, né? Dani, tá a posse? Sim. Vamos lá. Boa tarde a todos. Preparação dos trabalhos espirituais. Vamos fechar os olhos, respirar lenta e compassadamente. Vamos relaxar e esquecer as tribulações do nosso dia a dia. No silêncio interior, busquemos o contato com o nosso Criador, sentindo a cada respiração uma harmonia com as energias do universo. E assim, elevando os nossos pensamentos, vamos agradecendo por mais um dia de vida. Entrelaçando nossas auras, num entrosamento fraterno e amoroso com os nossos irmãos aqui presentes, vamos saudando os nossos mentores individuais, os dirigentes espirituais dos trabalhos e ao irmão Rodolfo, mentor da nossa casa. Saudemos as equipes responsáveis pela limpeza e segurança do espaço e pedimos a ela que forme um cordão fluídico de proteção sobre a fraternidade, nossa casa abençoada e sobre cada um de nós, cobrindo os pisos, os tetos e as paredes, não permitindo que energias negativas tenham permissão para aqui ficar. Vamos mentalizar e pedir auxílio para o nosso trabalho às fraternidades espirituais. Prece das fraternidades. Nosso divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja. Vamos nos ligando ao anjo Ismael, preposto de Jesus perante a pátria brasileira, e assim chegamos até a nossa mãe Maria de Nazaré. Pedimos a ela que nos acolha com seu manto de luz e nos leve até seu Filho Jesus, nosso Mestre, a quem agradecemos por todos os ensinamentos que nos deixou. Rogando a Ele que nos encaminhe até Deus, nosso Pai, a fim de agradecer pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito e a tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade de trabalho na sua seara bendita. E vamos pedindo a sua proteção e inspiração nas atividades deste dia. E assim, agradecidos, oremos a prece que o Mestre nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Do bom servidor, trabalhar, trabalhar.
nós vamos ter duas aulas, a aula 63 e a aula 64. Né? Eu que vou falar as duas aulas. Como a aula 63 é de vivência, eu vou inverter. Eu vou falar primeiro, nós vamos assistir primeiro a aula 64 e a 63 após, porque na 63 eu vou pedir a participação de vocês, né? E aí a gente vai falando conforme for necessidade e o tempo que for preciso, ok? Então vamos lá. Aula 64 é o estudo das epístolas. Nós vimos nas aulas anteriores, né, que falaram dos apóstolos, falaram de Paulo, falaram de todos eles, né? Agora nós vamos ver a importância e alguma coisa sobre as epístolas que eles escreveram, ok? Vamos lá. Bom, no Novo Testamento, né, refere-se a elas, né, são as primeiras cartas que foram escritas pelos apóstolos e eram direcionadas às primeiras comunidades cristãs. As epístolas também podem ser textos, né, lido ou cantado em celebrações de missas católicas e retirado do Antigo ou do Novo Testamento. Epístola também pode ser qualquer correspondência, carta, etc. Epístola também é um texto de teor poético escrito no formato de uma carta. Isso, né, é explicando no dicionário o que são epístolas. Vamos lá. Para início de conversa, nós vamos ter que parar um pouquinho, né, e vamos falar da transformação do homem velho no homem novo, pois é imprescindível o estudo dos ensinamentos apostólicos e dos marcantes e sempre atuais preceitos contidos nas epístolas. Embora elas tenham sido escritas logo após a morte de Jesus, elas são atuais porque falam, né, das mensagens de amor do nosso mestre, né, de sua doutrina de amor ao próximo. Elas se constituem verdadeiros tratados de conduta cristã baseada nos testemunhos e atitudes de Jesus Cristo. Elas foram escritas após a morte de Jesus, né, baseando-se em relatos de quem vivenciou a época. Alguns, né, conversaram com Maria, com Madalena, e foram escrevendo, né, porque nem todos que escreveram as epístolas conviveram com Jesus. Mas o que realmente importa é o conteúdo delas, as imorredoras lições que ensinam, né, não importando qual tenha sido o seu autor. Então nós temos vários autores, né? O importante é que todas elas têm, né, a mensagem de amor do nosso Mestre Jesus. A origem delas, né, das epístolas. Instalando-se em Corinto, funda aí uma igreja que começou a produzir os frutos mais ricos da espiritualidade. Isso é Paulo, hein? Em torno do apóstolo, formou-se um pequeno colégio de seguidores. Contudo, dado a sua noção de responsabilidade, ele compreendeu que não bastava enviar emissários. De todas as partes recebia pedidos, né, de providências para as igrejas que ele havia fundado. Cada lugar que ele passava, ele fundava uma igreja. Nós vimos isso, né, quando estudamos a sua pequena doutrina, a sua pequena biografia, né, e que no livro Paulo e Estevão fala muito disso daí. Ele, sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus, com lágrimas nos olhos, né, e não lhe faltasse com os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa que ele havia, né, abraçado. Terminada a oração, sentiu-se envolvido em branda claridade. Teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor. De joelhos, experimentando indizível comoção,
ouvi uma advertência serena e carinhosa. Não temas, dizia a voz. Prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo. Poderá resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, né? Da sua exemplificação e da sua vida, na sua palavra, quer dizer. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. As epístolas lograram êxito rápido, né? As cartas que ele mandava. Os irmãos as disputavam nos rincões, né? Nos lugares mais humildes e distantes, por seu conteúdo de consolações, e o próprio Simão Pedro, quando as recebeu, né? As primeiras cópias em Jerusalém, reuniu a comunidade e, lendo-as comovido, declarou que as cartas do convertido de Damasco deviam ser interpretadas como cartas do Cristo aos discípulos e seus seguidores, afirmando ainda que elas assinalavam um novo período luminoso na história do Evangelho. Aproveitando as últimas horas de cada dia, os companheiros de Paulo viram que ele escrevia um documento a que dedicava profunda atenção. Às vezes, Paulo era visto a escrever com lágrimas, como se desejasse fazer da mensagem um depósito de santas inspirações. Em 2 meses, entregava o trabalho a Aristarco para copiá-lo, dizendo: esta é a epístola aos Hebreus. Fiz questão de grafá-la, valendo-me dos próprios recursos, pois que a dedico aos meus irmãos de raça e procurei escrevê-la com o coração. E Paulo continuou trabalhando incessantemente a benefício de todos. A situação como prisioneiro era a mais confortadora possível. Fizera-se benfeitor, desvelado de todos os guardas que lhe testemunhavam o esforço apostólico. A uns aliviara o coração com lágrimas da Boa Nova, com alegrias da Boa Nova, e outros curara moléstias crônicas e dolorosas, né? Mesmo com quem o prendia, ele dava lições de amor. Frequentemente, o benefício não se restringia ao interessado, porque os legionários romanos lhe traziam os parentes, os afeiçoados e os amigos para se beneficiarem ao contato daquele homem dedicado aos interesses de Deus. Logo ao 3º dia, deixou de ser algemado porque os soldados dispensavam a formalidade apenas guardando-lhe a porta como simples amigo. Assim começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão, que era um companheiro abnegado e fiel daquele que se havia arvorado na mocidade, em primeiro perseguidor do cristianismo. Francisco Cândido Xavier, no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel. Conteúdo das epístolas. As epístolas no total são 21. 14 são de Paulo, 2 de Pedro, 3 de João, 1 de Tiago e 1 de Judas. Folheando essas 14 epístolas, verificamos que Paulo
está preocupado na divulgação da sã doutrina do Cristo. Assim, ele combate a idolatria, a circuncisão, o pecado, a luxúria, entre outras coisas. Exalta a justiça pela fé, a humildade, a caridade, a fidelidade a Deus, a submissão, a autoridade, a tolerância para com os fracos da fé. Também dá orientações de como a mulher deve portar-se na igreja, responde às perguntas sobre o casamento, fala de seus sofrimentos na luta pela implantação da Boa Nova. Diz que a lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e à fé. Descreve acerca das diversidades dos dons espirituais. Paulo escreveu